Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 31. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história do Procedure de consultar fornecedor por código e por nome em uma única Procedure. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, vou na base professor Drauzio, programabilidade, história de Procedures. Então nas duas últimas aulas nós fizemos as Procedures de consultar filial por código e consultar filial por nome, separadas. Na de hoje nós vamos fazer consultar fornecedor, porém nós vamos unir as duas procedures em uma só, utilizando um if. Então vamos lá. Para começar, então vou dar um botão direito em professor Drauzio, vou em New Query para fazer uma nova consulta, vou minimizar, lembrando que aqui embaixo tem o zoom. Então vamos lá, eu quero criar uma procedure, create, em inglês é criar, um procedimento, uma procedure. O nome dela, usuário, história de procedure, abreviado, fornecedor, consultar por código e nome. Então vamos colocar esse nome para ficar fácil de depois identificar. As, begin que é o começo e end que é o fim. Então o primeiro passo, como essa procedure pode consultar por código ou por nome, nós vamos ter dois parâmetros de entrada, o código e o nome. Então o código vai ser o ID da pessoa, fornecedor, que vai ser um inteiro, ou o nome, que é um varchar de 50. Lembrando que lá na tabela de fornecedor eu tenho esse campo e quando faz o join com a pessoa eu tenho esse campo. Eu tenho dois parâmetros. Eu tenho que passar um ou o outro. Se eu deixar assim, dessa forma como está, sempre eu tenho que passar os dois lá nas regras de negócio. Lá no .NET eu tenho que passar os dois sempre. Então eu tenho que passar o que eu quero e tenho que passar nulo para o outro. Para eu não ter que ficar fazendo isso, sempre passar o que eu não quero, nesse exemplo tem dois só, mas vamos supor que você tivesse 5, por exemplo. Então eu posso setar um valor nulo aqui na procedure. Então quando eu seto um valor nulo aqui, esse valor é o valor default, o valor padrão. Então se eu não passar das regras de negócio para cá, quando eu for executar a procedure, ele assume esse valor que eu vou colocar aqui agora. Então vamos falar que o id vai ser igual a nulo. Aqui, então esse é o valor default. Ó. Toda vez que for executar essa procedure, se eu não passar nada aqui nessa variável, ele joga esse valor dentro dela. E aqui também igual a nulo. Aqui poderia pôr qualquer coisa, igual a 1, igual a 2, o valor que você quiser. Eu vou colocar nulo, que eu sei que se não passar nada, a procedura não dá erro. Ela assume que essa variável aqui, esse parâmetro de entrada tem nulo dentro e segue o fluxo. Então coloquei o valor default para as duas variáveis. Agora vamos implementar o corpo dela. Então na programação, tem várias formas de fazer tudo, né? Tudo tem várias formas de fazer. Para demonstrar essa aula, como eu vou fazer? Qual que vai ser a inteligência? Eu vou olhar, como eu tenho só duas variáveis, eu vou olhar a primeira. Essa aqui, ó, o ID. O usuário que está chamando essa procedure, ele passou o ID? Passou. Então ele quer consultar por ID. Ele não passou o ID? Não. Ah, então ele quer consultar por nome. Aí eu verifico se ele passou o nome. Então como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o if, a cláusula if. Então vamos lá. Se, que é o if em inglês, a tradução é se em português. Se essa variável aqui, ó, que é essa variável que está vindo aqui em cima, não for nula, então is not null. Tá? Em SQL tem que ser assim, is not null. Se você colocar assim, ó, diferente de null, não funciona, tá? Então é is not null. Se não for nulo, ó, is é, né, em inglês. É nula. O not é a negação. É não nula, quer dizer, não é nula. Então se ela não for nula, vou entrar aqui begin e end. E aqui eu vou colocar o código procurando por código. Se não, ó, else, aqui eu poderia pôr só assim, ó, begin end. Então aqui seria o else. Então, por exemplo, se ele não passar por id, eu venho e procuro aqui embaixo. Agora, se você quiser que ele seja obrigado a passar um dos dois, por exemplo, tem que passar o nome, a gente pode pôr assim, ó, se não, se. Se não, se. Aí aqui eu vou colocar a variável nome. Se a variável nome não for nula, is not nula, então ele faz. Quer dizer, se ele passar o ID, ele procura por ID. Se ele passar nome, ele procura por nome. Se ele passar os dois, ele vai ignorar aqui embaixo, porque ele vai entrar no primeiro e vai procurar por código. Tá? E isso tem lógica. Se eu passar o código e o nome, como o código é chave primária, eu tenho que procurar pelo código, não pelo nome. E se eu não passar nenhum dos dois, ele não vai entrar em nenhum dos dois ifs. Então ele vai pegar e vai devolver nada. Tá? Então provavelmente vai dar erro.
Então essa procedure, quem constrói, quem vai usar ela, obrigatoriamente tem que passar um ou outro. Não tem sentido você chamar essa procedure sem passar nenhum dos dois parâmetros. Vamos implementar o select agora. Então os ifs estão prontos. Então como é que é? O select é igual ao select da filial, porém agora nós vamos fazer o select na tabela de fornecedor fazendo um join com a view de pessoa física e jurídica. Então vamos lá, selecionar, select, tudo, from da tabela de fornecedor. Então, ó, se eu grifar aqui para ver para vocês, ó, executar. Olha lá, ele já encontrou, tá vendo? O 1 e o 4. Temos dois fornecedores. Então, vamos apelidar ela. Lembra do apelido que eu falei? Ó? Então, se eu colocar for só, for é o for, né? É uma palavra reservada. Tá vendo que ele ficou azul escuro? Então, eu vou colocar forne, abreviado, de fornecedor. E aqui eu vou falar que é fornecedor.id da pessoa do fornecedor. Então, por enquanto, eu tenho o select na tabela de fornecedor. Ó. Grifei e vou apertar execute aqui para visualizar se está funcionando. Tá vendo? Isso que é legal da procedure, né? Eu posso grifar o trecho que eu estou montando aqui. Ó. Se eu não grifar, ele executa e cria procedure. Então, tem que grifar. Então, eu grifo só o trecho que eu estou criando e executo. Vamos fazer a junção? Lembra da aula passada? Eu tenho aqui a tabela de fornecedor que tem um ID de pessoa, que pode ser física ou jurídica. E aqui eu tenho a view. A view tem a tabela de pessoa física, jurídica, tabela de pessoa e de pessoa tipo. Então eu pego esse ID, faço o join aqui com a tabela de pessoa e verifico o resto das informações. Lembrando que para existir na tabela de fornecedor, obrigatoriamente tem que existir na de pessoa. Então eu posso fazer o join, posso juntar. Então aqui eu vou fazer join, vou fazer a junção, eu quero juntar, join é juntar, com a view, o VW, pessoa física e jurídica. Vou dar o apelido para ela, de pessoa, pessoa. Então lembrando que quando eu coloco S na frente é um apelido, para ficar um nome menor, para ficar mais fácil de implementar. E aí eu vou falar aqui, na tabela de fornecedor, o campo ID pessoa do fornecedor vai ser igual ao campo ID pessoa que fica aqui na tabela de pessoa. Então na tabela de pessoa, ponto, o campo ID pessoa. Fiz a junção. Faltou pôr a palavra on aqui, ó. Então vamos ver se ficou tudo certo, ó. Deixa eu dar uns espaços aqui para ficar mais fácil de visualizar. Quero selecionar, por enquanto está só esse campo aqui da tabela de fornecedor. Da onde? From, da tabela de fornecedor, ela que é a principal, ela que é o foco. Aí, quando eu tiver esse ID na mão, que são os ID dos fornecedores, eu quero juntar, eu quero fazer a junção com a view de pessoa física e jurídica através do campo ID pessoa fornecedor aqui do fornecedor e na tabela de pessoa, que é da view física e jurídica, o campo ID pessoa. Lembrando que eu tenho aqui a tabela de fornecedor e aqui a view. Quando o código aqui na tabela de fornecedor bater com o código aqui na view, ele pega todas as restas das informações e traz e junta aqui com essa ID. Né? Então vamos selecionar tudo, ó, e executar para ver. Execute. Olha lá, ó, ele trouxe, quer dizer, ele continua funcionando. Se tivesse sumido algum registro, quer dizer que o join estava errado, mas como trouxe os dois, ele continua funcionando. Agora vamos colocar aqui os outros campos, ó, vírgula, CPF, CNPJ, nome, ID, pessoa tipo e descrição. Notem que eles vêm da PES, que é a view aqui de pessoa. E esse outro aqui vem do forne, que é a tabela de fornecedor. Ou seja, o primeiro campo vem dessa tabela, os demais vêm da view. Vamos grifar de novo e executar para ver se está tudo funcionando. Executar. Olha lá, ele já trouxe os dois fornecedores. Ó. Então ele tem o fornecedor 1, que é uma pessoa física, que é o Drauzio, e o 4, que é uma pessoa jurídica, que é o Drauzio Nome Fantasia, tá vendo? Aqui tem o CPF, aqui tem o CNPJ, aqui tem o ID do tipo. Então ele fez a junção. Então tá pronto o select. Agora é só montar o where usando esse ID que não é nulo, né? Então vamos lá. Então eu tenho o select. Então essa parte vai se repetir aqui embaixo, no outro begin vai ser, vou dar um Ctrl C e Ctrl V lá. O que vai mudar é só esse where. Então vamos lá, where, onde, where que é o filtro, ou seja, é por ele que ele vai eliminar os registros que eu não quero, vai trazer só o que eu quero trazer. Então onde, aqui ó, o campo fornecedor, que é esse campo aqui, for igual ao parâmetro de entrada, que é esse parâmetro que eu estou passando aqui, ó. E aí fica pronto o nosso where. Então ele está falando para mim o seguinte, ó, em português. Selecione esses campos que eu falei da tabela de fornecedor, juntando com a view de pessoa física e jurídica,
onde o código dentro dessas tabelas, o código de fornecedor, seja igual ao que eu passei. Então vamos supor, eu passei o 1, ele vai lá na tabela de fornecedor, opa, existe o código 1 aí dentro? Existe. Pega o 1, faz o join com a tabela com a view de pessoa física e jurídica, encontra os demais campos, vem e devolve para a gente esse select. É assim que funciona o where. Legal, vamos fazer a parte de baixo, então vou copiar aqui, aí vem aqui embaixo, ó. Então aqui embaixo, no end, se for por nome, eu vou colar aquele select e vou fazer o where por nome. Então, selecionar os campos da tabela de fornecedor, faz o join com a view, onde... Aí eu vou pelo nome, ó. Então eu vou utilizar esse campo aqui, ó, pessoa.nome. Lembra da filial que nós fizemos? Então vai ser assim, ó, pessoa.nome, vou usar o like, que é aquele comando que ele procura o texto dentro de um texto inteiro. Qualquer coisa mais o parâmetro que está passando aqui em cima, ó, o nome que está vindo aqui em cima como parâmetro, mais qualquer coisa. Então like ele é uma funçãozinha que a gente usa no where e ele procura dentro do texto. Então aqui na tabela de pessoa, ele vai dentro do nome inteiro, ele vai procurar essa palavra que nós estamos passando. Então eu posso passar a letra A, posso passar 3 letras, posso passar a palavra Drauzio, posso passar qualquer coisa aqui. Ele vai dentro de todos os textos do campo nome, vai nome por nome procurando ver se ele encontra aquela palavra dentro do texto inteiro, independente do lugar. Tendo qualquer coisa antes e qualquer coisa depois. Ele encontrou, ele devolve o registro. Então isso aqui que vai filtrar o registro para nós. E está pronto o nosso procedure. Então quais são as vantagens e desvantagens dessa procedure? Vantagem, você vai ter uma procedure só centralizada, a consulta dentro do banco de dados. Desvantagem, você duplica código, né? Nós duplicamos, esse código é idêntico a esse código. Então toda vez que você precisar fazer uma manutenção, você vai ter que fazer neste e neste. Tá? Então tudo tem os pós e os contras. Tá? Se você está começando, eu acredito que assim é uma forma simples e você consegue ter uma procedura só e sempre que você precisa mexer, você mexe numa só, já lembra que tem todas as partes dela e fica mais fácil da manutenção. Existe uma forma melhor de fazer isso? Existe. Na próxima aula eu vou mostrar. Aí aqui não repete, porém o grau de complexidade do where vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu vou explicar também para vocês tentarem entender. Então vamos criar ela. Vamos aqui em execute para executar o F5. Comando completado com sucesso, quer dizer que criou a minha procedure. Vou abrir a minha Object Explorer, Professor Drauzio, história de procedure. Ela não está aqui ainda, vou dar um botão direito, vou em refresh para atualizar, que eu acabei de criar ela. Olha lá, então eu tenho agora fornecedor consultar por código e nome. Então vamos executá-la para testar. Para executar eu vou criar uma nova query, vou em botão direito, Professor Drauzio, New Query, para mim abrir uma nova consulta para executar ela e testar minha procedure. Lembrando agora de apertar o Ctrl Shift R, Ctrl mais Shift mais R, para ele atualizar aqui os objetos da memória do SQL Server, para aparecer a procedure na ajuda. Vamos lá, eu quero executar a minha USP fornecedor consultar por código e nome. Quando é 2 passos, eu tenho as duas opções, por ID ou por nome. Vamos supor, eu quero por ID. Eu tenho a 1 e a 4, lembra que eu coloquei? Então eu quero consultar o 1. Vamos lá, vamos executar. Olha lá, ele achou a 1 para mim, ó. Então trouxe a 1. Aí vamos supor, eu quero ver a 4. Então vou colocar aqui a 4. Tá vendo que eu não preciso passar o outro parâmetro? Porque ele assume o nulo lá que eu mostrei para vocês. Então o 4, eu vou grifar e vou executar. Aí ele trouxe o 4. Será que existe um fornecedor 10? Vamos colocar aqui o 10. Vou executar o 10. Ó, ele não encontrou o 10. Ele trouxe os campos, mas trouxe nenhum registro, vazio. Agora vamos pelo nome. Então, ó, essa é uma forma, né? Eu posso executar direto aqui, já colocando o número, ou eu posso executar também passando o nome da variável. Aqui eu posso fazer assim, ó, arroba id pessoa fornecedor for igual a 1, por exemplo. A mesma coisa, quer dizer, dentro do primeiro parâmetro que eu coloquei lá, eu vou jogar o 1 e vou executar o procedure. Então, se eu fizer isso, ó, e executar, ó lá, mesmo resultado, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que assim fica mais explícito, né?
Fica mostrando que eu estou jogando um dentro desse parâmetro de entrada e executando a procedure. Então aí no caso do nome, ó, se eu usar dessa forma, vamos lá, vamos para o nome. Ó. Aí a variável arroba nome vai ser igual, aí eu quero procurar pela palavra Drauzio. Vamos ver se ele vai encontrar algum Drauzio. F5 ou execute. Olha lá, ele trouxe os dois. Por quê? Porque tem Drauzio no primeiro e tem Drauzio no segundo. Se eu colocar fantasia, vamos lá, vamos pesquisar por fantasia. Executo. Olha lá, ele encontrou só o segundo. Por quê? Porque tinha a palavra fantasia no meio. Tá vendo que eu não preciso passar o outro parâmetro? Ó? Como eu mostrei para vocês lá que nós jogamos o valor default nulo, ele assume que eu estou passando o nome e o outro ele coloca nulo. E aqui eu estou passando o código e ele coloca nulo no nome. Tá vendo? E tá pronto. Então, por exemplo, se eu quiser todos os... Posso pôr percentual também. Ó. O percentual ele traz todos. Tá? Então, quando eu quiser trazer tudo, eu coloco percentual. Ele vai trazer tudo. E aí, por exemplo, vamos ver se tem um... Vamos colocar uma palavra aqui... Não tem aqui, ó. João. Não tem nenhum João. Executa. Olha lá. Ele traz vazio. E se eu chamar a procedure e não passar nenhum dos dois, o que vai acontecer? Ó, se eu executar sem nenhum dos dois, ela vai jogar nulo para esse parâmetro e para esse. Para os dois parâmetros ela vai colocar nulo. Então o que vai acontecer? Ela não vai trazer nenhum campo. Porque ela não vai entrar em nenhum dos dois ifs. Ó. Então, executar. Olha lá. Ó. Falou que executou com sucesso, mas não me trouxe nada. Tá vendo? Por quê? Porque a procedure não foi construída para não receber nenhum parâmetro. Você que vai usar a procedure, você obrigatoriamente tem que passar um ou outro. Então, assim que ela funciona. E está pronta a nossa procedure de consultar fornecedor por código ou nome. Para a próxima aula, eu vou fazer a procedure de consultar cliente. E ela vai consultar por código ou por nome, mas ao invés de eu utilizar um if, eu vou fazer uma inteligência no where, que aí eu não preciso ficar fazendo if, else, eu faço uma vez um select só, e no where eu consigo fazer uma jogada para ele trazer um registro ou um outro de acordo com o parâmetro que eu passar. Tá? Então, quem quiser tentar fazer, a próxima aula é consultar cliente por código e nome.